Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tô felizão porque ontem eu recebi... Tava esperando uma entreguinha especial. Eu tinha comprado na internet uma coleção de 246 livros antigos do mormonismo. É isso mesmo, 246. São uma coleção de livros raros, especificamente do mormonismo. Então tem aqui, cara, livros, né, de 1800 e alguma coisa, né, tem muito livro ali. É tudo em inglês, obviamente, mas vai ser de muito proveito para mim, para esses estudos que eu tô fazendo. E para o livro que eu pretendo escrever também. Sim, estou coletando todas as informações aqui dos nossos estudos para, né, desenvolver meu próprio livro em português, né, para ajudar os membros da igreja do Brasil que não tem tanto acesso. A gente tem bastante conteúdo em inglês, né, sobre a história da igreja, essas coisas, mas infelizmente, né, português, espanhol, outras línguas não tem tanto. Então, quero contribuir para isso aí. Você aí, é membro da igreja, membro SUD? Já foi? Qualquer imagem que você construiu na sua mente de Joseph Smith? Na minha mente, Joseph Smith era aquele cara que falava manso, mas ele falava com propriedade. O cara sábio, que ele sabia o que tinha que falar no momento que tinha que falar. Era aquele cara também que, se o pessoal estivesse brincando muito com ele, ele sabia se posicionar. Basicamente, ele era o cara. Mas hoje eu selecionei algumas publicações para o nosso estudo. Vamos estar analisando mais de perto a personalidade de Joseph Smith. A gente já viu um pouco sobre essa personalidade aí em 2 episódios anteriores. Algumas prepotências e tal. Mas hoje a gente vai ver um outro contexto dessa personalidade dele. No site blog Vozes Mormons, ali em 2016, eles publicaram algo intitulado Joseph Smith e Violência Doméstica? Será que Emma apanhava em casa? Vamos dar uma olhada aqui. Eles dizem que Emma, né, a esposa oficial e legal de Joseph Smith, ela era assim bem contra esse princípio da poligamia ali. Mas o blog comenta que, né, Joseph Smith ele teve uns frila ali, uns casamentos meio escondido, o que criou bastante alvoroço na vida deles. Não teve jeito, né? Emma ficou se opondo a esse negócio de casamento plural, não gostou mesmo da ideia. Joseph Smith ele negou o selamento com ela enquanto ela não aceitasse a poligamia como, né, mandamento de Deus. Então, né, depois de um tempão ali, né, tentando convencer ela, realmente daí ela aceitou essa ideia. É meio a contragosto, mas foi. Bom, não vou entrar em muitos detalhes sobre essa vida polígama aí, porque a gente vai ter, sim, alguns episódios sobre a poligamia de Joseph Smith, mas, né, para entrar nesse contexto, a Emma já tava, por aqui com ciúme de Joseph né, de papinho com outras mulheres e tal, mulheres que ele ainda nem tinha casado e tal, mas, né, ela tava chateada e teve uma situação de um relógio. Parece que Joseph deu um relógio de presente para uma menina. A Emma ficou com ciúme e ela ficou incomodando Joseph sobre isso. E aqui tem um relato ali de 23 de agosto de 1843. O secretário de Joseph, aquele William Clayton, descreveu esse acontecimento. Ele fala, né, que teve uma briga porque a Emma ficou com ciúme e tal. E daí ele fala que no caminho de volta para casa, ela o esculhambou repetidamente. E continuou mesmo depois de chegar em casa. Ele teve que usar medidas severas para pôr um fim na discussão, mas finalmente obteve sucesso. Medidas severas.
Lembrando aqui, pessoal, que Joseph ele tinha controle sobre o que era registrado sobre ele, né? Então, se foi mencionado essas palavras, é porque Joseph selecionou essas palavras, né? Então, Joseph selecionou essas palavras, medidas severas, para retratar o modo em que ele fez para Emma calar a boca, né? Enquanto ela estava reclamando ali do flagra de pegar ali Joseph mentindo sobre uma situação ali bem complicada. E só lembrando, né, para dar um pouco mais de contexto, não era a primeira vez, não era a primeira, nem segunda, nem 10ª vez que Emma pegava Joseph com mentira sobre outras mulheres, né? Essas brigas, elas continuaram, cara, elas não pararam. Então, aí Emma, para dar uma alfinetada assim em Joseph, ela começou a exigir que ela também queria um marido plural ali para ela. Ô Joseph, né, eu também quero participar dessa poligamia aí, eu acho que ia ser bem interessante eu ter mais alguns maridos. Que tal aquele teu conselheiro ali na presidência, o William Law? Interessante. Olha o casos de família aqui. A Emma sugeriu isso mesmo, o Joseph ficou assim ofendidíssimo. Aí pensou, não, vou aceitar. Só que a mulher dele, a Sarah, vai ser minha então. Então você pega ele e eu pego ela. Olha, um swing nervoso acontecendo na primeira presidência da igreja. É, Hollywood. Não ficou só na alfinetada, não. Eles foram fazer a proposta pros Laws, né, que é o sobrenome deles. E, cara, assim, o William e a Sarah ficaram ofendidíssimos com essa oferta aí. E esse foi o motivo pro racha entre essas famílias aí, que diz aqui no blog que terminaria em tragédia. Vozes Mormons não colocou a fonte dessa historinha aqui. Eu quero acreditar que isso realmente aconteceu, mas lá no nosso estudo sobre poligamia, eu vou dar uma olhada melhor sobre essa situação, depois eu comento para vocês, tá? Um jornal ali de época, o Warsaw Signal, de abril de 1844, próximo da morte de Joseph. Esse jornal comenta sobre um relato ali de Joseph expulsar Emma fisicamente de casa. Vamos ver o que ele estava dizendo. A ofensa da irmã Emma fora que ela estava de conversa com o senhor Ebenezer Robinson e havia recusado ou hesitado a contar ao profeta sobre qual era o assunto que eles estavam conversando. O homem de Deus jogou-se à fúria santa e atirou a sua parceira de coração à rua, e tudo em plena luz do dia. A gente tem duas situações aqui que eu quero comentar. Primeiro, Emma, tu tava colocando senha no celular? Que tava acontecendo com esse Ebenezer aí, hein? Mas, obviamente, o principal dessa história toda é, cara, Joseph, tu gosta da poligamia, teu harém em casa, reclama do ciúme da Emma e daí fica com ciúminho? E expulsando a Emma de casa, olha só, quem te viu, quem te vê, hein, Joseph? E uma informação interessante aqui, ó, esse Robinson, diz aqui, ó, o Robinson, um membro fiel, opa, se mudou para Kirtland, né, foi servir na igreja lá como missionário, 70, e ele também foi editor daquele jornal da igreja Times and Seasons. Mas comenta aqui também que esse Robinson, ele era contra essa ideia da poligamia. Eu tô vendo várias histórias aqui sobre essa questão da violência de Joseph Smith, mas tem até as referências no final aqui da postagem do Vozes Mormons, mas ele não linka com o texto, né? Então eu não consigo ver qual parte veio da onde. Tem algumas coisas aqui que ele comenta que veio do History of the Church, volume 5, outras do Journal of Mormon History, The Plural Wives of Joseph Smith. Ele comenta uma história aqui de um Benjamin Johnson, que era um dos amigos assim mais leais e fanáticos de Joseph. E esse Benjamin conta como Joseph Smith surrou seu irmão mais novo, William, por causa de uma briguinha familiar. Uma história aqui de um Calvin Stoddard, que ele reclama no diário dele de ter apanhado de Joseph. Então ele levou um tapa na testa que caiu no chão e depois ele ficou cego. Ele fala, e me cegaram quando Joseph o repetiu por 4 ou 5 vezes. Será que o cara ficou cego mesmo? Como é que ele estava escrevendo no seu diário?
Ou foi maneira de dizer? Enfim, levou uma surra de Joseph. Um dos apóstolos da igreja ali na época, o Luke Johnson, ele comentou sobre um ministro que tinha insultado Joseph. Aí Joseph o estapeou nas orelhas, arrastou até a porta e chutou para a rua. Olha, nem os próprios apóstolos Joseph perdoava. Olha aqui, ó, Brigham Young contou sobre uma vez em que Joseph Smith havia espancado o apóstolo David Patten em 1837, quando este o havia questionado sobre o seu caso com a adolescente Fanny Alger. Olha, é uma acusação, é a mesma acusação que o Joseph brigou com o Oliver Cowdery e expulsou o Oliver Cowdery da igreja, né? Então, essa aí era a ferida de Joseph. Ó, todas essas citações aqui de briga física tá ali no History of the Church, volume 5. Aqui mostra várias páginas, 316, 524, 531, e conta essas histórias. Ali, o próprio Joseph Smith admite, né, num trecho que foi tirado do diário dele, que ele surrou um ministro batista até que este implorasse. Joseph também assume ali no diário dele que ele havia espancado e estrangulado o auditor público Walter Bagby por causa de umas discussões verbais ali, estavam batendo boca. E teve outro bate-boca ali com o próprio presidente dos 70, o Josiah Butterfield. Então ele o chutou repetidas vezes para fora de casa até o quintal e depois até a rua. Aqui no blog ele comenta que, tipo, a vergonha de Emma foi assim, a vergonha, o trauma dela assim foi tão grande com essa questão da poligamia, né? Mesmo depois que Joseph faleceu, cara, ela passou, aqui diz, né, que ela passou as remanescentes décadas da sua vida negando que Joseph, né, ensinara ou praticara a poligamia. Então assim, hoje isso não é uma questão, né? A Joseph ensinou a poligamia e sim, ele praticou. A igreja, no próprio site oficial, ela assume, né, depois de um bom tempo negando, a igreja assume que ele praticou poligamia. Mas, né, para você ver assim até o que essa violência causou emocionalmente, né, a Emma, né, e em outras esposas que ele teve. Vamos passar para Investigações Sud, nosso blog favorito. Aqui no blog eles já começam com uma frase ali do escritor da igreja John J. Stewart, que ele afirma que Joseph talvez foi o homem mais cristão que viveu na Terra desde o próprio Jesus. Mas eu acho que esse John Stewart aqui esqueceu de dar uma lida na própria história da igreja, porque no History of the Church, volume 5, página 335, o próprio Joseph Smith fala que ele não era muito cristão, não. Joseph fala assim: eu não sou tão cristão como muitos supõem que eu seja. Quando um homem tenta me subjugar, como se eu fosse um cavalo, sinto-me disposto a chutá-lo e jogá-lo ao chão e então subjugá-lo. Isso aí, Joseph. Pelo menos um pouquinho de honestidade. Olha que uma coisa interessante que o blog comentou. Tem aquele material O Legado, que mostra Joseph como um homem assim gentil, de fala mansa, né? Eu conheço. E, né, fala assim, mas sem dúvida ele foi um profeta briguento. Não é historinha, não. A igreja retrata mesmo Joseph como um cara bem tranquilão, bem gente boa. Aquele historiador Michael Quinn, que a gente comentou já sobre algumas passagens do livro dele, o livro dele The Mormon Hierarchy, Origins of Power, tá? Ele comenta, assim, que Joseph era um cara, assim, bem briguento. Ele agredia tanto os membros da igreja quanto, né, as pessoas que não eram membros, pra humilhar mesmo, pra humilhar, sabe? E, assim, Joseph, ele gostava de mostrar que ele era o bom, né, que ele era o cara que ganhava uma briga. Tem ali no History of the Church, esse volume 5 tá falando bastante das brigas dele, né? Ali na página 302. Tem uma fala ali de Joseph. À noite, quando puxávamos varas, eu venci Justus Morse, o homem mais forte do ramo, com uma mão. Aí, ó, ele querendo mostrar que ele era mais forte que o cara mais forte e usava só uma mão ainda, hein? 2 dias depois desse, Joseph falou: lutei com William Wall, o lutador mais experiente no ramo, e o venci.
Mais pra frente, Joseph falou assim: sinto-me forte como um gigante. Eu puxei varas com outros homens ao mesmo tempo e os derrubei com uma mão. O homem mais forte que poderia existir. Então, 2 homens tentaram, mas não conseguiram me vencer. Esse puxar vara acho que talvez se você é membro e já assistiu os vídeos da igreja, você vai lembrar que brincadeira é essa. Né? Eles sentavam no chão, conectavam os pés, né? Um com o pezinho coladinho no pezinho do outro. Seguravam tipo um cabo de vassoura, né? Os 2 seguravam o cabo de vassoura sentados e puxavam, e tinham que puxar e levantar o outro do chão. Se conseguisse puxar o outro do chão, você vencia, né? Então assim, a gente vê que, cara, como Joseph gostava de mostrar o quanto ele era forte, o quanto ele era bom. Tá muito somado com aquele episódio que a gente gravou sobre a prepotência de Joseph. A gente tá vendo claramente que humildade não era o forte dele. Teve uma tal de senhora Mary Etty, que ela escreveu assim: o profeta Joseph Smith um dia quebrou a perna de meu irmão Howard enquanto lutavam. John D. Lee relatou uma vez que Joseph estava, né, lutando com alguns homens ali. Eu não sei se eles estavam brigando ou brincando, mas como era, né, dia do Senhor ali, domingo, o Sidney Rigdon tentou interromper. Ah, pra quê, né? Aqui mostra que Joseph o arrastou para dentro do círculo da luta, rasgou o elegante casaco de igreja de Rigdon, e então se virou e disse para os rapazes: entrem no círculo, meninos, se divirtam. Aí falou assim: batam nesse chato. Um tal de Jedediah M. Grant, membro da primeira presidência ali de Brigham Young, ele falou também uma coisa assim, ó: um pastor batista que veio ver Joseph Smith estava diante dele de braços cruzados e disse: é possível que agora eu dê um ponto de vista sobre o homem que tem conversado com meu Salvador? Sim, disse o profeta. Eu não sei, mas você decide. Você gostaria de lutar comigo? É isso, cara. Joseph só chamava pra briga. Vem pro braço. É tipo assim, o cara chegou e falou assim: cara, quer que eu te diga o que eu acho disso aí que você fala que é um profetinha de Deus? E Joseph fala: sim, vai tirando a camisa ali, vem, pula aqui pro braço. Ah não, pessoal, fala pra mim se isso aí parece, vamos ver, Russell M. Nelson, os últimos 10 profetas que a gente conhece da igreja, teria uma atitude dessa, cara? Não teria. Pergunta se algum profeta do Novo Testamento teria uma atitude dessa, cara? Não teria. Cara, como que pode, né? Joseph viveu há tanto tempo atrás, que é isso, cara, o que não interessa da história foi apagado. Felizmente a gente tem, né, documentos históricos e internet para fazer com que isso aí não desapareça, não. Isso aí é lenda, isso aí é mentira. Pessoal, tá no Journal of Discourses, volume 3, páginas 66 e 67, tá? Então, assim, Joseph Smith fazia questão de se vangloriar da violência e do poder físico dele, tá? E essa história terminou assim, ó. Veja, o sacerdote levou uma sova e caiu direto no chão, se tornando um perdedor na hora. Depois ele rodopiou algumas vezes como um pato com um tiro na cabeça. E ele concluiu que a sua religiosidade tinha sido violentamente afetada. Cara, se Joseph vivesse hoje em dia, ele ia ser aquele cara que, né, o cara fechou ele no trânsito, ele desce do carro, tira o cara pela janela, sova o cara, deixa ele caído no chão, tira foto e ainda posta nas redes sociais. E ainda se fosse intimado pela justiça por isso, ele ia fugir pro México. Ou ia levantar um grupo ali pra ir na casa do juiz que tá acusando ele e dar uma sova no juiz também. Tem uma carta escrita por Benjamin Johnson ao elder George S. Gibbs. Cara, se eu não me engano, esse Benjamin Johnson é um dos caras que levou uma sova de Joseph ali em cima, que a gente já citou ele, né? Esse George Gibbs, ele escreveu um livro chamado O Testemunho, The Testimony of Joseph Smith's Best Friend. É tipo o testemunho do melhor amigo de Joseph. Nesse livro ele escreveu assim: embora tão sociável e amigável às vezes, ele não permitia qualquer arrogância ou liberdade indevida. Críticas
até mesmo dos seus associados, raramente eram aceitáveis. Oposições despertavam o leão que existia nele de uma vez. Ele não seria suplantado por nenhum de seus amigos. Alguns dos seus amigos que cometiam alguma imprudência tinham sido protegidos dos pés de Joseph pela congregação. Ele violentamente golpeou seu irmão William. Tô dando uma lidinha, tem várias coisas anotadas aqui. Pelo que me parece, esse George Gibbs aí não é contra Joseph, não tava falando mal. Esses trechos foram tirados do livro dele, mas ele era um membro fiel da igreja, tá? Ali no History of the Church, volume 5, ainda, Joseph fala: Bagby me chamou de mentiroso, pegou uma pedra para atirar em mim e isso me enfureceu tanto que eu o segui, bati nele 2 ou 3 vezes. Daniel Wills entrou entre nós e conseguiu nos separar. Eu fui até o vereador Whitney, ele aplicou uma multa que eu paguei e depois eu voltei para reunião política. Cara, eles estavam numa reunião política e o cara chamou ele de mentiroso? Oh, uau! Primeiro, Bagby, não é uma boa ideia você pegar uma pedra e ameaçar jogar em Joseph, tá? A gente já vê pela história dele. Né, Joseph já tem um histórico aí que é melhor, não fazer essas coisas, tá? Agora, assim, a minha questão é por que ele chamou Joseph de mentiroso, cara? Que audácia! Chamar Joseph de mentiroso? Mas o bom é que ficou tudo certo, né? Joseph foi lá, pagou a multinha dele e ficou tudo resolvido. Eu fico imaginando Joseph na reunião do Senado ali. Ah, mas olha, eu queria ver essa cena. Numa outra parte aqui, Joseph comenta sobre essa situação aí. O nome do cara era Walter Bagby, o nome completo dele. Foi em agosto de 1843, ali, 1 ano antes da morte de Joseph. Joseph fala assim: eu encontrei-o e ele usou de linguagem abusiva, pegando uma pedra para atirar em mim. Eu o agarrei pelo pescoço para sufocá-lo. Bom, aí Brigham Young ele virou presidente da igreja, né, depois que Joseph faleceu. E o Brigham Young falou assim: se vocês tivessem que lidar com o profeta Joseph, vocês achariam até que eu sou muito calmo. Ele não suportaria o que eu tenho suportado e agiria como se fosse demolir todas as casas da cidade e arrancar as árvores pelas suas raízes. O homem era um trator. Se os homens se dirigissem a ele da mesma maneira com que eles têm se dirigido a mim. Aí, pessoal, vocês acham que eu sou ruim? Vocês não sabem o que Joseph ia fazer. Isso aí tá no Journal of Discourses, volume 8, página 317, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Teve um acontecimento lá em 1837, 7 aninhos depois que foi criada a igreja, que aquele historiador Michael Quinn comentou: em um incidente sobre o qual o diário pessoal de Smith e histórias oficiais são completamente omissos, ele foi absolvido em junho de 1837 de conspirar para o assassinato do anti-mormon Neil Grandson. O silêncio pode ser devido ao fato de as 2 testemunhas de apoio do caso de Smith, ambos apóstolos, reconheceram que o profeta discutiu com eles a possibilidade de matar Newell. Ele está comentando aqui, né, que as testemunhas confirmaram que Joseph fez isso, né? Porque se as testemunhas não tivessem reconhecido esse erro, a igreja provavelmente ia comentar sobre esse evento, né, como tendo sido mais uma das falsas acusações contra Joseph. Mas como os caras reconheceram, meio que a igreja não divulgou muito essa história, não. E ele ainda continua: o apóstolo Orson Hyde testemunhou que Joseph Smith parecia muito animado e declarou que Newell deveria ser tirado do caminho, ou onde os corvos não poderiam encontrá-lo. Ele disse que destruir Newell seria justificável aos olhos de Deus e que essa era a vontade de Deus. A gente já viu essa história, né, no episódio anterior, ou 2 atrás. Enfim, já vimos isso aí, né? Mas tá dentro aqui dessa parte da violência de Joseph. O Orson Hyde até tentou dar uma amenizada na situação ali, ser um pouco mais útil no julgamento. Ele acrescentou assim: não, eu nunca tinha ouvido Joseph usar uma linguagem dessa antes.
Olha, Raid, meio que eu que não vivi na época já vi aqui, né, fontes mostrando que ele usava essa linguagem sim, mas não foi pouca gente que falou isso não, né? O apóstolo S. Lucas Johnson, né, reconheceu lá no tribunal que Joseph tinha dito: se Newell ou qualquer outro homem se dirigir uma multidão contra mim, deve ser tirado do caminho, e esse é o nosso dever de fazê-lo. Mas daí o Johnson também, né, para tentar amenizar um pouco a situação, falou assim: olha, né, eu acredito que Smith é um homem de bom coração, ele é humano. Mas essa é a situação que a gente comentou ali no episódio anterior, que Joseph foi absolvido pelo júri. Querendo ou não, se o juiz quisesse, né, condenar ou não Joseph, meio que não foi nem o juiz que decidiu isso, foi o próprio júri que absolveu Joseph por falta de provas suficientes para sustentar a acusação de cometer o assassinato. É isso. E eu fico curioso porque, assim, cara, falta de provas para sustentar essa acusação. Cara, eu tô vendo aqui o que foi dito, né? Obviamente, né, um blog contra a igreja vai focar nas partes ruins desse julgamento. Mas, cara, essas partes ruins já meio que me é um bom tanto suficiente, né, para chegar numa conclusão. Não sei, né, se esse blog omitiu a parte da defesa, né, se a parte da defesa foi convincente o suficiente, mas a gente está falando aqui, cara, de 2 apóstolos da igreja, né? Apóstolo é o cara que não ia mentir contra Joseph, e os próprios 2 apóstolos ali comentaram sim que Joseph falou: esse cara tá incomodando, ele tem que ser tirado do caminho, né? E assim, se a gente fizer, tá justificado porque é a vontade de Deus. Então é isso, cara. Se isso não foi suficiente, prova suficiente, quem que era o pessoal que compunha esse júri? Pessoal, uma novidade aí pra vocês, eu já participei de júri. Algum de vocês aí já participou? Eles me convocaram, é uma convocação, você recebe uma cartinha e tal, e depois você vai participar quando tiver alguma reunião para julgar o indivíduo ali que... Todos os que eu participei foram de assassinato. Então eles apresentavam, né, as provas a favor, contra, e depois a gente do júri tinha que colocar o votinho, ele era secreto, e daí eles decidiam se o cara ia ser, né, condenado ou não. Bom, voltando aqui para a história, cara, assim, é claramente visível que Joseph, ele fazia justiça com as próprias mãos, né? Ele tinha uma prepotência, assim, ele se achava o cara e ninguém fica no caminho dele. Eu imagino que pode ter muita gente, assim, se for pensar numa lógica para tentar defender Joseph dessas acusações, vamos dizer assim, eu considero que essas acusações são corretas, né, porque inclusive está registrado nos documentos da igreja, mas o que seria a explicação para isso? Defesa, né? Joseph estava se defendendo, tipo, o cara tá ameaçando jogar uma pedra nele, ele está se defendendo, né? A pessoa, né, sei lá, fala mal, chama ele de mentiroso, qualquer coisa, ele está se defendendo. Mas assim, cara, essa é a maneira que um servo, um profeta de Deus seria aconselhado a se defender. Vamos dizer assim, tá, da pedra. Ele até passou dos limites, né? O cara, ele falou que bateu 2, 3 vezes no cara, ele tava sufocando, teve um cara lá separar eles. Perdeu um pouco o controle, né, Joseph? Ficou com ciúminho, expulsou a mulher de casa. Usou de, como é que era? Maneira severa pra apaziguar ali a briga. Ou, né, as inúmeras situações aí que a gente vê aqui. A pessoa discorda dele, né? O cara lá tocou no assunto do affair dele, já levou uma surra. Então não acredito que dá para usar essa da defesa, até para uma ou outra coisa daria para usar, mas assim dentro de um contexto assim bem fraco, né? Talvez se você pegar só a parte conveniente da igreja, daí você falar, não, ele estava se defendendo, né? Você não vê o contexto anterior ainda. É tipo, a igreja está se defendendo dos perseguidores. Por que tem os perseguidores? Porque algo aconteceu. O que aconteceu? Por exemplo, né, a gente vê ali, ó, teve o Thomas Murphy, teve aquele B.H. Roberts, vários membros da igreja que saem, e o que a igreja faz? No máximo, excomunga a pessoa, né, ou chama para uma entrevista, alguma coisa assim. Eles não levam uma surra do bispo, eu espero,
não leva uma surra do presidente da estaca ou do profeta, pelo menos não é o que está no manual de instrução da igreja. Ali nos comentários dessa postagem, na Investigações Sud, teve um carinha que escreveu assim: muita mentira. Todas as referências nesse site são de fontes duvidosas. Sou membro e nunca ouvi essas referências. Pelo contrário, Joseph Smith era uma pessoa muito mansa e bem-humorado e tinha preocupação com o bem-estar de seus irmãos. Espero que a pessoa que postou essas mentiras aí tenha coragem de encarar Deus no último dia. Ô, meu queridão, as fontes History of the Church, Journal of Discourses, a grande maioria das fontes é oficial da igreja. Eu sei que você nunca ouviu essas coisas, eu também nunca tinha ouvido. Isso não quer dizer que seja mentira, meu colega. Eu sei, Joseph era um cara bacana, bem-humorado, gente boa, é isso aí mesmo que a gente aprendeu. Um outro cara comentou, cara, é provável que Joseph sofria de algum transtorno aí, bipolar, alguma coisa, algum sintoma de psicose, sei lá, né? E megalomania, comportamento impulsivo, agressivo, sei lá, hipersexualidade. Tem umas palavras aqui que eu nunca ouvi, não. Taquipsiquismo, fuga de ideias, agressividade. E daí a investigadora comenta, sim, concordo. Inclusive eu fiz um episódio sobre, né, essas considerações. Vale a pena dar uma conferidinha. Eu dei uma olhada, né, nesse outro post que ela fez sobre a saúde mental aí de Joseph, né? Tem um casalzinho, né, a mulher se chama Sandra Tanner. Eles fizeram alguns estudos sobre o mormonismo, né? Eles escreveram alguns livros. Tem um livro chamado Diálogo, um diário sobre o pensamento mormon. E nesse material comenta sobre um artigo de Lawrence Foster. Esse cara desenvolveu uma suposição, tá? Vamos ressaltar aqui que é uma suposição de que Joseph provavelmente era doente mental em alguma área da saúde dele ali. Eu não sei, eu acho que é muito fácil colocar esses erros de Joseph em cima de uma patologia, acho que é muito cômodo. Eu acho que tem muita coisa que sim era da personalidade dele mesmo, cara. Tipo, muita mentira, muita agressividade, muito egoísmo, muita prepotência. São as principais coisas que eu consigo avaliar do contexto que eu já adquiri dos estudos que eu fiz sobre ele. Mas, cara, eu considero assim, tem muita gente que, cara, já fez um estudo fenomenal sobre a vida de Joseph. Então, né, não tô me comparando, eu só tô achando assim, cara, eu acho que é muito fácil jogar a culpa em alguma patologia. Daí fala assim, não, ele fez isso por causa disso, né? Mas não, acho que tem muita coisa que ele fez sabendo o que estava fazendo e continuou fazendo. Mas sim, eu considero bem possível que ele deveria ter alguma patologia. Mas nesse material comenta que um psiquiatra mormon, Dr. Jess Grosbeck, fez um estudo sobre as características e o comportamento de Joseph. E assim, ele comenta que essa interpretação pareceu bem convincente ali para ele. Pro Lawrence Foster. O cara comenta assim que essas alterações de humor aí de Joseph, elas parecem bem graves e parecem assim clinicamente significativas. O cara faz uma avaliação que ele fala assim, talvez até isso possa ser genético, né? Ele possa ter herdado. E um dos argumentos que ele usa também sobre essa questão genética é que um dos filhos mais brilhantes e mais atraentes de Joseph Smith, que era o David Hiram, tragicamente caiu em loucura e passou os últimos anos de sua vida em uma instituição para doentes mentais. Poucos sabem que pelo menos 6 dos outros filhos masculinos de Joseph Smith também sofreram de distúrbios psicológicos, incluindo psicose maníaco-depressiva. É comentado que pode causar assim, uma promiscuidade sexual, algumas preocupações, delírios, alucinações, que essas coisas assim não são incomuns. E assim que esses pacientes frequentemente se descrevem como um instrumento de Deus através de quem Deus está falando ao mundo. A gente já viu muita gente fazer atrocidades em nome de Deus, né?
Hoje em dia, cara, tem muita gente. Mas acredito que é mais por fanatismo religioso do que talvez por uma patologia. Se o fanatismo religioso não se enquadrar em uma patologia, né? A doença maníaco-depressiva alteram a forma bipolar com períodos de depressão. Eu não lembro de algum episódio de depressão em Joseph. Alguém lembra aí? Eu não lembro de alguma parte. Talvez não foi relatado, né? Retratado. Mas não vou lembrar, cara. Geralmente ele estava agressivo, né? Agressivo, estourado, né? Mas não depressivo. Mas enfim, eles comentam sobre essa possibilidade. E eles falam que a descrição dessa patologia se encaixa bem com as ações de Joseph, principalmente durante os últimos 3 anos da vida dele. Então, parecia que estava se acentuando. Eles comentam que um dos fatores assim, mais visíveis de distúrbio maníaco é essa hipersexualidade de Joseph, né? E ele fez um esforço enorme para poder instituir a poligamia, né? Os Tanners, né, que eles estavam escrevendo esse livro, eles anexaram essas falas do Foster, né, sobre essa suposição aí de que Joseph talvez tinha algum distúrbio maníaco, né, ou algum distúrbio mental. Os Tanners acreditam que talvez esse Foster estava assim, levantando essa questão mais para tentar ofender os Mormons do que como um estudo sério mesmo. Porque aqui a gente já levantou alguns estudos e esses estudos, cara, eles são comprovados. O teste de DNA é comprovado, todo aquele estudo que o Brigham H. Roberts fez sobre a linguística, sobre o plágio, é tudo assim, cara, estudo muito bom, muito embasado. Esse aqui, os próprios Tanners duvidam um pouco, mas é uma suposição. Você levanta assim, cara, o comportamento de Joseph, se você fizer uma análise, cara, a gente não sabe nada da vida de Joseph. Eu não sei nada. Esses caras aqui, eles estudam a vida do cara, entendeu? Eles pegam tudo sobre a vida do cara e eles fazem um estudo enorme para chegar em algumas conclusões. Então, eu não vou ser a pessoa que vai chegar e vai falar que o cara tá falando besteira ou não, né? Mas, sim, se você pensar assim, cara, o comportamento de Joseph, pelo que a gente viu até agora, não é normal não, gente. Lembra quando a gente falou sobre a vida de Joseph, ali o primeiro episódio que a gente fala sobre Joseph, que ele tem um avô, pai da Lucy, Solomon Mack, e ele parecia que tinha convulsões. Lembra que a gente falou que o cara era meio visionário, ele gostava de uma história de visões? Então, vamos ver ali num trecho da narrativa que esse Solomon Mack escreveu sobre uma situação que ele viveu. Ele escreveu assim: eu fui tomado por uma convulsão quando viajava com um machado debaixo do braço e fiquei sem sentido da 1 até as 5 da tarde. Quando voltei a mim, eu estava todo coberto de sangue e muito cortado e machucado. Quando eu voltei aos meus sentidos, eu não podia dizer onde eu estava e nem para onde ia, mas, por sorte, eu caminhei e cheguei à primeira casa. Então, isso é um argumento que esse cara usa. Então, ele já usou o argumento de que os filhos de Joseph tiveram alguns distúrbios mentais. Um foi internado como louco, 6 outros, estavam meio estranhos. E ainda daí ele tá puxando toda a carga genética, né? Ele tá falando, o próprio vô dele ali tinha umas visões meio estranhas, tinha convulsão, né? Então, ele vai juntando essas crises epiléticas aí com alguns lapsos de inconsciência, visões e começa a criar algumas especulações sobre essa genética de Joseph talvez ser afetada por alguma psicopatia, alguma coisa assim. Qual que é aquela doença? Qual que é o nome do filme A Mente Brilhante, que o cara começa a ver pessoas que não existem? Esquizofrenia, esquizofrenia. O cara comenta aqui uma situação de Joseph, inclusive a primeira visão, Joseph fala assim, quando ele orava no bosque: se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. Tão assombrosa foi a sua influência que me travou a língua de modo que eu não poderia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita.
Eu, Ozzy, levantaria 3 grandes hipóteses sobre essa fala de Joseph. A primeira, de que ele estava tendo uma visão, sim, real de Deus ali e tal, e teve a primeira visão. Essa é a primeira hipótese forte ali que eu posso levantar. Segunda hipótese, de que isso aí foi uma mentira contada, para sensacionalizar e, né, enfim, criar a igreja. E uma terceira hipótese, de que realmente Joseph acreditava que ele viu aquilo, mas não por ser uma visão real, por uma esquizofrenia. Teve várias visões de Joseph, né? Inclusive teve um outro relato que aparece no diário de Joseph Smith em 1835, mas não foi publicado na versão oficial. Então, né, tem que ver isso aí, se é uma fonte real ou não. Mas Joseph escreveu assim: minha língua parecia ter inchado na minha boca para que eu não pudesse falar. Ouvi um barulho atrás de mim, como se fosse uma pessoa andando em minha direção. Esforcei-me novamente para rezar, mas não consegui. O ruído pareceu aproximar-se. Eu coloquei-me sobre meus pés e olhei ao redor, mas não vi qualquer pessoa ou coisa que teria produzido o barulho de passos. Será que é a situação da primeira visão ali, mais uma informação, ou é uma outra situação? Em 1835, será que ele estava rebuscando a primeira visão, ou era uma nova situação aí da vida dele? Enfim, né, a gente sabe que teve muitas visões aí de Joseph. A gente, né, na igreja considera que elas são reais. Para quem saiu da igreja considera que era mentira, né? Mas também tem a possibilidade de às vezes ele ter visto mesmo, mas ser só um resultado de uma patologia de Joseph, uma alucinação. Vamos pegar mais um trechinho ali dos escritos de Solomon Mack. Ele escreveu assim: eu estava aflito em pensar como eu tinha abusado do dia do Senhor e não tinha ouvido a advertência de minha mulher. Por volta da meia-noite, eu vi uma luz a meio metro do meu rosto, tão brilhante quanto o fogo. As portas estavam fechadas e ninguém se movimentava na casa. Por isso eu pensei que eu tinha apenas alguns momentos de vida. E como eu estava aflito. Rezei para o Senhor para que Ele tivesse misericórdia de minha alma e me livrasse desse poço horrível do pecado. Eu estava em aflição. Outra noite depois, vi uma outra luz, tão brilhante quanto a primeira, a uma pequena distância da minha face, e eu pensei que tinha apenas mais alguns momentos de vida. Cara, aí mais contexto sendo introduzido no nosso intelecto. Então, se a gente estudar um pouco mais, eu nem estudei muito essa questão de Solomon Mack. Mas, cara, só vendo esse pouco aqui desses trechos, já dá pra ver assim, cara, tem uma semelhança boa entre as visões, as experiências de Joseph com as do avô dele. Será que ele tomou algumas das ideias do avô, né? Mais uma fonte de plágio aí de Joseph para a construção da ideia dele? Tá vendo, pessoal? Quanta coisa, cara, eu não sei de nada, entendeu? Quanta coisa a gente tem disponível, que é só questão da gente chegar, buscar e analisar para a gente conseguir chegar em conclusões muito mais sensatas do que as que a gente tem hoje. Muito contexto para alimentar a nossa ideia sobre quem foi Joseph, né, e por que as coisas aconteceram como aconteceram. Esse psicólogo Foster, ele ainda cita uma situação interessante ali de Joseph. Quando Joseph relata que ele estava tendo a primeira visão, ele relata que ele estava deitado de costas para o chão, olhando para o céu, e daí ele viu Deus, Jesus Cristo. Esse psicólogo, ele comenta da possibilidade de Joseph estar tendo uma alucinação enquanto ele estava vendo os raios de sol ali entre as árvores, porque ele estava deitado no chão, olhando para o céu. Às vezes, os raios de sol ofuscando a vista dele podem ter ocasionado assim, um gatilho para ele ter um delírio, né, uma alucinação, e achar que viu Deus, Jesus Cristo, e começar essa alucinação. Eu, Ozzy, particularmente, assim, com pouco contexto que eu adquiri sobre essas situações, não acho muito provável dele ter tido alguma psicopatia, assim, alguma patologia clínica, né?
porque, assim, para mim me parece muito, pelos estudos que eu tenho feito, de que realmente Joseph tinha uma maldadezinha ali. Mas, vamos dizer assim, cara, antigamente o pessoal já falava, esses papiros aqui tá errado, esses papiros aí que vocês fizerem na Pérola do Grande Valor tá errado. E como não tinha como provar, ficava, o dito pelo não dito. E depois que encontraram os papiros, ficou comprovado, A igreja sempre afirmou, Livro de Mórmon, os Lamanitas, são os antepassados dos índios americanos atuais. E daí quando a humanidade descobriu como fazer um teste de DNA e fez um teste de DNA nos índios, viu que eles não têm nada a ver, com um povo que veio de Jerusalém. Então daí, a evolução da tecnologia, da ciência, permitiu que uma análise posterior fosse feita para desbancar essa informação. Vamos dizer que o Ozzy fazendo conjecturas aqui, que mais para frente a ciência evolua de modo que eles consigam coletar um DNA de um parente de Joseph e conseguir rastrear e mostrar que Joseph sim tinha esquizofrenia e alucinações. Pronto. Aí se torna mais uma forte prova contra a crença da veracidade da igreja. Várias dessas situações aí de Joseph, a primeira visão e outras situações, tem mais de uma versão. Inclusive vai ser um episódio, as versões da primeira visão de Joseph Smith. E assim, são versões contadas, documentadas, e depois a igreja selecionou o que ela resolveu colocar como uma versão oficial, Mas uma hipótese de ter assim tantas versões é porque se fosse uma alucinação de Joseph, não ia estar muito clara. Então talvez ele contaria essas experiências de formas diferentes. Uma outra hipótese que é levantado também por esse doutor é a questão de trauma. Às vezes Joseph pode ter passado por assim alguns traumas durante a vida dele que mexeram com o psicológico dele e fizeram com que ele tivesse alguns comportamentos aí na fase adulta. Um desses que é citado por ele, até vou citar aqui porque ele coloca mais detalhes. A gente já falou sobre aquela operação que Joseph passou na perna, mas cara, aqui ele colocou muito detalhe. O cirurgião Nathan Smith, o cara era Smith também, chegou com uma técnica para tratar o que hoje chamamos de osteomielite. Então era o que Joseph tinha na perna, aquela cirurgia que ele fez, sem anestesia. Os cirurgiões tiveram que furar o osso da perna, primeiro de um lado, esse aqui é meio pesado, tá pessoal? Se quiser pula aí um minutinho. Primeiro de um lado, onde o osso foi afetado, e em seguida do outro lado, após o que eles finalmente partiram com um par de fórceps ou pinças. Eles então tiraram grandes pedaços de osso. Quando tiraram o primeiro pedaço, Joseph gritou tão alto que não pude deixar de correr para ele. Era a mãe dele falando, tá? Quando o terceiro pedaço foi tirado, eu corri pro quarto de novo. Oh, meu Deus, que cena para os olhos de uma mãe. A ferida aberta, o sangue continuando a jorrar a partir dela e a cama literalmente coberta de sangue. Realmente, assim, Joseph, ele passou por uns maus bocados. A gente tá falando assim, cara, ele fez muita coisa ruim, ele mentiu bastante coisa, como a gente tá vendo nos estudos, mas assim, cara, ele também levou umas, quando ele era menor. Eu ia passar batido nessa história que ele tava contando, porque ela tem páginas aqui nesse estudo, mas, cara, no final fez um sentido aqui pra mim, então eu vou só relatar. Joseph, ele comentou que depois que ele ficou, coxo da perna, eles foram se mudar com uma carroça e tinha um cara chamado Howard junto com eles. Aí, em vez do Howard deixar o Joseph ir na carroça de boinha, porque ele estava com a perna toda ferrada, o Howard fez Joseph andar para ele poder ficar ali na carroça junto com umas meninas, que o cara, pelo jeito estava gostando da companhia das meninas ali. No diário de Joseph, ele comentou isso assim, falou, não, o cara fez eu andar 60 km por dia durante vários dias. Que mais que ele falou? Ele falou, e o cara me derrubou e me deixou caído no sangue e depois me levou para Palmira. Enfim, ele dá um monte de detalhes sobre essa situação aí que ele ficou chateado, com esse cara.
A mãe de Joseph também escreveu o diário dela, e ela escreveu essa situação também. Ela contou, realmente, esse Sr. Howard aí, né, foi mancada, né, vacilou. Fez o Joseph ir andando e tal, mas assim, cara, o jeito que ela fala não dá a impressão de que Joseph andou 60 km por dia. Cara, 60 km por dia. Eu tô pensando aqui, e na neve, eles falaram ainda no frio, na neve. Cara, andar 60 km, eu com as minhas 2 pernas bacaninha, eu não sei, cara, na neve? Não sei, cara, se ia rolar. E o Joseph, depois de uma cirurgia, usando muleta, fez isso. Daí o que o cara comenta aqui nesse post é que provavelmente, né, e aliás, teve a outra situação ali de que o cara derrubou ele ficou cheio de sangue e tal, que a mãe de Joseph não comenta isso daí no diário dela. Então, eles levantam a hipótese aqui, muito provável, de Joseph ou tá delirando sobre essa situação, ou o que eu acho mais provável, de ele estar exagerando. Né? Então, assim, cara, se Joseph gostava de exagerar as histórias dele, né, com o que mais pode estar relacionado esse exagero? Bom, aqui termina essa postagem sobre essa suposição de algum problema patológico aí de Joseph. Né? Como eu falei já desde o início, essa parte aí é uma questão mais de suposição do que de fatos históricos, tá? A gente já tem comentado muitos fatos históricos, mas esse aqui não se aplica, tá? É um estudo ainda sem muito fundamento. Bom, vamos ver, tem uma publicação no site oficial da igreja que se chama O Profeta Joseph Smith, um mestre extraordinário. Foi publicado ali pelo Elder J.E. Jensen, dos 70. E ele fala uma citação ali de Gordon B. Hinckley, que falando sobre Joseph disse: a história da vida de Joseph é uma história de um milagre. Ele nasceu pobre, criou-se em meio à adversidade, foi expulso de vários lugares, acusado falsamente e posto ilegalmente na prisão. Joseph tinha pouca educação formal, mas um mestre oleiro, Deus, fez dele um profeta de sabedoria e inteligência, um mestre notável com inspirada perspicácia. Muitos de seus ensinamentos se acham publicados nos Ensinamentos da Igreja. Este livro extraordinário oferece aos membros do mundo inteiro uma oportunidade inigualável de conhecer melhor o profeta da restauração e seus ensinamentos. Eles estão fazendo ali, né, no site da igreja, uma propaganda do trabalho que eles tiveram para coletar as falas de Joseph e criar esse livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith. Então eles criaram esse livro. Mas eles comentam ali, né, sim, esse livro tem bastante explicação sobre Joseph, em particular History of the Church, principal fonte dos ensinamentos do profeta. Tá? Para quem está dizendo, não, esse History of the Church, não, esse sim é um livro, como a igreja citou aqui, principal fonte dos ensinamentos. Lá no site Mais Fé, o site apologético da igreja, eles têm uma publicação que se chama O que disseram sobre Joseph Smith as pessoas que conviveram com ele? Parley P. Pratt falou sobre Joseph Smith assim: o presidente Joseph Smith era pessoalmente alto e bem constituído, forte e ativo. Tinha pele clara, cabelos claros, olhos azuis, pouca barba e uma expressão que lhe era muito peculiar. Seu rosto era sempre afável, de feições suaves, irradiando inteligência e benevolência. Isso tudo mesclado a um olhar interessado e um sorriso natural ou de alegria, inteiramente isento de qualquer reserva ou afetada seriedade. E havia algo em seu olhar, sereno, firme, penetrante, como se ele quisesse penetrar o mais profundo abismo do coração humano, contemplar a eternidade, penetrar os céus e compreender todos os mundos. Ele possuía uma nobre ousadia e independência de caráter. Seus modos eram afáveis e familiares. Sua repreensão, terrível como a do leão. Sua benevolência, ilimitada como o oceano. Sua inteligência, universal. Como era a personalidade de Joseph Smith? John Needham, um converso inglês, falou: Joseph Smith era um grande homem, um homem de princípios, um homem franco e honesto.
não era um sujeito falsamente piedoso, muito pelo contrário, na verdade, alguns caíram por ele ser um homem tão franco, direto e alegre, mas isso me fazia amá-lo ainda mais. Um outro cara chamado John M. Bernshall. Joseph Smith é por natureza um homem de fortes poderes mentais e possui muita energia e decisão de caráter, grande perspicácia e um profundo conhecimento da natureza humana. É um homem de juízo tranquilo, ampla visão e eminentemente notável por seu amor à justiça. É bondoso e prestativo, generoso, benevolente, sociável, alegre e possui uma mente de caráter contemplativo e ponderado. É honesto, franco, destemido e independente, e tão isento de dissimulações quanto um homem pode ser. Como mestre religioso, bem como o homem, é imensamente amado por seu povo. Mary Alice Cannon Lambert falou sobre Joseph. O amor que os santos tinham por ele era inexprimível. Eles tinham dado de boa vontade a própria vida por ele. Quando ele falava, todas as tarefas eram postas de lado para que pudessem ouvir suas palavras. Não era um homem comum. Tanto os santos quanto pecadores sentiam e reconheciam o poder e a influência que ele tinha consigo. Era impossível conhecê-lo e não ficar impressionado com a força de sua personalidade e influência. O site Mais Fé comenta sobre a situação ali em Far West, que alguns milicianos armados entraram lá para matar Joseph por causa de um crime que ele foi acusado, provavelmente injustamente, né? E a Lucy Smith relatou assim, né, a mãe dele, falou assim como o Joseph tinha um dom pacificador. Ela falou: Joseph os encarou com um sorriso muito cordial e apertou a mão de cada um deles de uma forma que os convenceu de que ele não era um criminoso foragido nem um hipócrita acovardado. Eles ficaram ali parados, olhando para ele como se tivessem visto um fantasma. Joseph sentou e começou a conversar com eles, explicando o ponto de vista e os sentimentos do povo que eles chamavam de Mormons. O que havia acontecido com eles, o tratamento que eles tinham recebido de seus inimigos desde o princípio da igreja. Contou que tinham sofrido maldades, calúnia, desde que chegaram em Missouri, mas eram um povo que, segundo seu conhecimento, jamais havia quebrado a lei. Mas, caso tivessem, estavam prontos para serem julgados pela lei. Depois disso, ele se ergueu e disse: Mãe, acho que eu vou para casa, a Emma está me esperando. Com isso, os homens se ergueram rapidamente, dizendo: Você não deve ir sozinho, pois não é seguro. Iremos com você para protegê-lo. Joseph agradeceu e partiu com eles. Enquanto eles se ausentaram, o restante dos oficiais ficou junto à porta e ouviu a seguinte conversa entre eles. É o oficial falando: Você não sentiu uma coisa esquisita quando Joseph apertou nossa mão? Nunca senti isso na vida. E o outro oficial falou: Senti como se eu não conseguisse me mover. Eu não arrancaria um fio de cabelo daquele homem por nada nesse mundo. E um outro cara ainda falou: Essa é a última vez que você me vê vindo para matar Joseph Smith ou qualquer um dos Mormons. Olha que citação tocante aqui. O William Clayton, o secretário de Joseph, vamos ver o que ele falou sobre Joseph Smith. Tivemos o privilégio de conversar com Joseph Smith e nos deleitamos com sua companhia. Ele é um homem de bom senso, tem abundante inteligência, e enquanto ouvimos sua conversa, recebemos uma inteligência que expande nossa mente e faz-nos regozijar o coração. Ele é muito afável e se deleita em instruir os santos pobres. Posso conversar com ele tão tranquilamente quanto com você, e quanto estar disposto a transmitir instrução. Ele disse: recebo liberalmente e dou liberalmente. Ele está disposto a responder qualquer pergunta que lhe é proposta, e fica contente quando lhe fazemos perguntas. Parece ser extremamente versado nas escrituras, e ao conversar sobre qualquer assunto, tamanha luz e beleza são reveladas como nunca vi.
Se eu tivesse vindo da Inglaterra com o propósito de conversar com ele por alguns dias, eu me consideraria bem pago por todo esse trabalho. E aqui termina, né, a publicação do Mais Fé sobre Joseph Smith. Eu achei interessante a parte que o William Clayton comenta aqui que, né, tipo, Joseph estava disposto a responder qualquer pergunta e ficava feliz quando perguntavam as coisas. Cara, eu lembrei na hora daquele cara que eu acho que era um dos apóstolos de Joseph, que a gente citou agora, que perguntou: e aí, que parada foi essa ali da menina ali que você pegou, que tua mulher te viu e você brigou aí com o Oliver? O cara levou umas bofetadas por ter perguntado isso. Pelo jeito, se não é qualquer pergunta que você pode fazer para Joseph. Cara, o impressionante é quando eu leio essas postagens aqui apologéticas da igreja ou no próprio site da igreja, agora com o conhecimento das fontes históricas que eu estudo, é muito engraçado. É engraçado, por exemplo, ver, assim, quando a gente estudou, a gente vê que Joseph bateu em um monte de gente, era nervosinho, brigava, qualquer coisa ele arranjava uma confusão. E quando o site da igreja, o apologético, vai falar sobre essa personalidade de Joseph, fala, ele era justo, era forte, defendia a verdade, gostava de justiça, possuía muita energia e decisão de caráter. Para mim, isso são palavras assim para descrever aqueles comportamentos de Joseph de uma maneira assim um pouco mais elegante. E quando eu li o relato ali da mãe dele, falando que, né, os caras vieram para prender ele todo tranquilão, né, cumprimentou os caras, convenceu os caras, ele só com o poder do espírito, né, os caras iam embora, os caras até, né, mudaram de ideia e iam proteger ele. Assim, todas as histórias sobre prisão de Joseph era, né, Joseph ameaçando de morte um, fugindo de um estado para o outro. Não tem nada a ver com o desenho que fizeram aqui de Joseph. Assim, não tá batendo, alguma coisa não tá batendo. Então, né, vocês, provavelmente, a maioria deve ser membro da igreja, já conhece um bom tanto da história de Joseph, então assim, dá uma pesquisadinha aí nas fontes da igreja, nesse manual aí de Joseph Smith da igreja, mas também dá uma pesquisadinha nessas fontes históricas que a gente mencionou aqui, para conseguir chegar em alguma conclusão um pouco mais plausível sobre quem foi Joseph Smith. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!